Larry Wheels foi preso após colocar as mãos em sua ex-esposa modelo. Um caso chocante que abalou o mundo do fitness e desencadeou uma investigação criminal importante. Fique ligado porque estamos prestes a analisar o relatório oficial de prisão e as fotos perturbadoras que revelam o que aconteceu naquela noite. Larry Williams nasceu em 13 de dezembro de 1994. Ele nasceu em Manhattan e passou sua primeira infância em Bedford-Stuyvesant antes de se mudar com sua mãe para Yonkers. Em 2000, a família se mudou para o Bronx e aquela infância foi tão difícil quanto você poderia imaginar. Quando Larry nasceu, seu pai abandonou sua família e o deixou com sua mãe sem nada. Sua mãe então saltava de um namorado abusivo para outro durante sua infância, o pior dos quais aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. A mãe de Wills teve uma luta corporal com seu namorado de então e ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou, viram o jovem Larry no meio do caos. Levaram-no para a delegacia e forçaram sua mãe a fazer um teste de drogas. Seu teste deu positivo para várias drogas, levando um juiz a remover a guarda de Larry Wills de sua mãe. Isso fez Larry passar os próximos 5 anos em abrigos para crianças, vivendo longe de sua mãe, que passou anos tentando recuperar a guarda. 5 anos em abrigos para crianças para uma criança que não pediu nada disso. Durante sua infância, ele não evitou pobreza ou bullying. Quando tinha 12 anos, deixou Nova York e se mudou com sua mãe para uma ilha caribenha chamada São Martinho. Foi difícil lá porque nenhuma das crianças falava inglês, mas algo aconteceu naquela ilha que mudaria toda a trajetória de sua vida. Larry começou a se exercitar quando tinha 14 anos de idade. Ele é a verdadeira definição de começar do zero. Seu primeiro halter era feito de um cabo de vassoura, na extremidade do qual ele colocava blocos de concreto como pesos. Crescendo em bairros pobres do Bronx, o objetivo de infância de Larry era ficar mais forte e maior para que ninguém o bulizasse. Era isso. Sem grande plano, sem sonhos de patrocínio, apenas uma criança cansada de ser empurrada para baixo. Depois de 2 anos fora dos Estados Unidos, ele e sua mãe decidiram voltar para o Bronx. Larry encontrou um trabalho lá para poder pagar por uma academia e começou a se dedicar completamente à sua transformação. E então, por volta dos 16 anos, a transformação tomou um rumo sombrio. Aos 16 anos de idade, Larry Wills se viu viciado em drogas e esteroides anabólicos. Ele foi apresentado a eles por alguém na academia e, depois de responder bem no início, tornou-se dependente deles. Mas esses esteroides combinados com talento bruto e uma ética de trabalho implacável transformaram Larry Wills em um fenômeno. Williams entrou em seu primeiro campeonato de levantamento de peso aos 18 anos, postando um total. Ele estabeleceu seu primeiro recorde mundial na classe de peso de 242 lg em 2017, postando um total de 2.161 lg. Ele competiu na classe de peso de 275 lg no ano seguinte e estabeleceu outro recorde mundial com um total de 2.275 lg. Em 2020, ele tinha feito algo que colocava seu nome nos livros de registros permanentemente. Em sua competição de carreira final em 2020, ele postou um total de 2.370 lg com um peso corporal de 283 lg. Este foi o terceiro maior total bruto de todos os tempos naquela época, independentemente da classe de peso. Larry Wills não era mais apenas um levantador de peso. Larry Williams, mais conhecido como Larry Wills, é um levantador de peso franco-antillano-americano, influenciador de fitness e fisiculturista profissional competindo na IFBB Pro League. Ele tinha milhões de seguidores. Larry tem quase 3 milhões de inscritos no YouTube e milhões de seguidores em outras plataformas. Ele tinha patrocínios, uma marca de fitness e uma persona pública construída sobre ultrapassar os limites do que o corpo humano poderia fazer. Mas havia outro lado de Larry Wills, um que as câmeras nem sempre captavam. E a primeira vez que o mundo conseguiu uma visão real disso foi em julho de 2019, quando sua ex-namorada de 5 anos, uma mulher chamada Chelsea King, decidiu falar. Em outra reviravolta chocante para a indústria de fitness e musculação, Larry Wills foi acusado por sua ex-namorada de alegado abuso mental e físico. Após as acusações alarmantes contra Sean Roden e Jeremy Buendia, Larry Wills se juntou à lista crescente de ícones do fitness acusados. Chelsea King lançou um vídeo detalhando as razões de seu rompimento com Larry Wills. Os dois estavam juntos por 5 anos e eram um casal essencial na comunidade de levantamento de peso e fitness. O vídeo que King postou não era curto em detalhes. A ex-namorada de Wills, Chelsea King, se abriu com acusações perturbadoras contra ele. Em um vídeo postado no YouTube, ela expressou que seu relacionamento de 5 anos terminou por causa de abuso físico e mental. Ela listou 2 razões principais para o colapso do relacionamento: infidelidade e violência. King alegou que Larry Wills havia estado traindo-a com homens e mulheres e que a traição ocorreu durante quase todo o tempo de seu relacionamento de 5 anos. Ela alegou que a maioria do abuso ocorreu em resposta a perguntas sobre traição. Em outras palavras, toda vez que ela o confrontava sobre ser infiel, as coisas escalavam de forma que deveria dar pausa a qualquer um.
Ao se mudar para lá em 2016, ela disse que as coisas escalaram de forma enorme. Ela detalhou clipes de voz que tinha de uma discussão sobre perguntar a Larry Wills sobre traição. Perturbadoramente, ela tocou o clipe onde você pode ouvir a discussão. Você pode claramente ouvir King gritando para Wills sair dela. Posteriormente, ela continuou explicando que ele a atingiu com os punhos. O áudio foi angustiante. Chelsea King continuou explicando que tinha incerteza do que fazer neste caso. Ela disse que se sentou no canto com uma faca e disse a ele para ficar longe. Ela tocou mais clipes de áudio dela falando com ele dizendo que estava segurando a faca para sua proteção. Além disso, você pode ouvi-lo dizendo a ela para parar de reclamar. E então veio o que King descreveu como a parte mais manipuladora de toda a aprovação. King continuou tocando o terceiro clipe de Wills chamando a polícia. De acordo com King, ele virou a situação contra ela dizendo que ela o ameaçava com uma faca. Ela disse que foi ela quem foi atingida, e no entanto foi ele quem chamou as autoridades e se posicionou como vítima. Dada a gravidade das acusações, Larry Wills foi inundado de perguntas sobre se as alegações eram verdadeiras ou não. Ele não ficou quieto. Em vez disso, ele respondeu em seu próprio vídeo do YouTube. Primeiro e principal, as acusações feitas contra mim simplesmente não são verdadeiras, disse Wills. Eu realmente gostaria de deixar isso para lá, mas estas são acusações sérias que merecem uma resposta séria. Ele continuou admitindo que se envolveu em alguns argumentos conforme mencionado por King. O levantador de peso também disse que nos 5 anos que ele e King supostamente estiveram juntos, eles realmente namoraram e desnamoraram. Wills alegou que não traiu King e que estava vendo outra mulher depois que se separaram. Mas observadores externos notaram algo que Wills nunca abordou diretamente. Se você olhar para os textos, quando ela menciona que ela atingiu, ele não nega em absoluto. Ele diz desculpas, mas nunca nega que o ato foi cometido. Esse detalhe pairou no ar. Deve ser enfatizado que as acusações de King ainda eram apenas alegações naquele momento. Nenhuma acusação foi apresentada contra Larry Wills. A controvérsia desapareceu dos títulos. Larry voltou a quebrar recordes, aumentar sua marca e construir sua presença nas redes sociais. A vida continuou. E então uma nova mulher entrou em cena, uma que mudaria tudo novamente. Seu nome é Wagela Dakovac, conhecida publicamente como Sheila Williams. Sheila Williams, também conhecida por seu nome de nascimento Sedzela Dakovac, é uma influenciadora de redes sociais sérvio e modelo que foi criada em Dubai. Originária de Dubai, ela posteriormente se mudou para Los Angeles, Califórnia, onde continua construindo sua carreira no espaço digital. Seu relacionamento, que começou por volta de 2022, tem sido um tópico central de interesse entre os fãs, particularmente por causa de como se cruza com sua carreira exigente e de cara para o público. O relacionamento do casal se tornou público em 2022, e eles foram oficialmente noivados em 24 de outubro do mesmo ano antes de se casarem em fevereiro de 2024. Rápido. Por qualquer medida, essa linha do tempo foi rápida. Eles foram de namoro para noivado em aproximadamente 8 meses e de noivado para casado em pouco mais de um ano. E então havia o pré-nupcial, ou melhor, a total ausência de um. Quando um streamer colega disse que o contrato pré-nupcial coloca uma aura escura no casamento, Larry respondeu que não apoia pré-nups. Larry Wills afirmou que mencionar pré-nups supostamente significa que ele não confia em sua esposa. Ele foi além. Ele compartilhou que Sheila foi indulgente quando se trata de seus problemas de vício e apoiou enquanto tentava se recuperar, chamando a si mesmos de equipe. O influenciador de fitness disse que deve muito a Sheila. Larry Wills observou que fazer com que ela assinasse um prenup significaria que ele estava pensando que seu casamento eventualmente falharia ou teria uma data de expiração. A internet reagiu exatamente da forma que você esperaria. Larry Williams, conhecido globalmente como Larry Wiggles, construiu uma marca de vários milhões de dólares e um segmento dedicado entre aspirantes a fisiculturistas. Essa reputação torna sua decisão relatada de abandonar um prenup ainda mais surpreendente para apoiadores que acreditam que ele está colocando confiança acima da proteção de seus ativos. Sua esposa, Sheila Dakovac Williams, tornou-se um alvo frequente de críticas de sessões de sua base de fãs que questionam a dinâmica de seu relacionamento. A crítica não era inteiramente sem base, também. A esposa de Larry Wiggles, Sheila Williams, admitiu que nunca teria iniciado um relacionamento com Larry Wiggles se ele não fosse rico, mas disse que ficaria com ele mesmo que ele perdesse todo o seu dinheiro agora porque ela é sua esposa. Essa declaração enviou ondas de choque através de sessões de comentários e canais de clips. As pessoas dissecaram cada palavra. Alguns chamaram de honesto, outros chamaram de bandeira vermelha do tamanho de um quadro de avisos. Em resposta à especulação contínua da internet, tanto Larry quanto Sheila reagiram contra as redes sociais de seu relacionamento em fevereiro de 2026. Sheila afirmou que as pessoas erroneamente acreditavam que sabiam sobre o relacionamento do casal,
mas não sabiam. Ela explicou que além da discussão pré-nupcial, o público não sabia nada sobre eles, e as pessoas criaram uma percepção de quem ela era baseada inteiramente em clipes e conteúdo escrito. Larry reconheceu a dificuldade de manter um relacionamento público, afirmando que a internet cria situações onde as pessoas constantemente apontam e atacam de todos os ângulos. O casal revelou que estavam juntos há quase 5 anos, tendo namorado em Dubai antes de suportar um desafiador período de longa distância de 1 ano e meio. Enquanto ela esperava seu visto do ZEUA, apresentaram uma frente unida. Eles disseram ao mundo que estavam firmes. E então veio o incidente que provou que as rachaduras já estavam se formando. Fevereiro de 2026. Larry Wheels acabava de se lançar no mundo da transmissão ao vivo no Kick. Larry fez sua estreia no Kick cerca de 3 semanas antes sob o nome Larry Wheels. Seu canal cresceu rapidamente e já tinha mais de 15 mil seguidores. Ele estava construindo um público inteiramente novo em um meio inteiramente novo. E a atenção era enorme. Em 16 de fevereiro de 2026, essa atenção explodiu. A personalidade do fitness Larry Wheels esbofeteou Nuruddin Dean, The Great, durante seu live stream mais recente no Kick intitulado Double Date Hand Rampage Jackson. Larry Wheels e sua esposa, Sheila, estavam supostamente saindo de um restaurante ao lado de Quinton Jackson, aka Rampage Jackson, e Dean The Great, quando a altercação se desenrolou. O que aconteceu foi capturado inteiramente na câmera. Uma troca calorosa entre Larry Wheels e o influenciador Dean The Great terminou com a estrela do levantamento de peso entregando um tapa após sua esposa ser assediada durante o live stream de encontro duplo de Rampage Jackson. Quando ele se aproximou de Wheels e sua esposa, Sheila, Shabazz começou a agir de forma descrita como inadequada em relação a Sheila Wheels, ao ponto de Jackson intervir. Quando ele decidiu assediar repetidamente a esposa de Wheels de forma sexual na frente de Wheels. Sua esposa está à procura, disse Shabazz para a câmera. O fisiculturista profissional avisou Shabazz para parar várias vezes. Shabazz continuou, e assim Wheels eventualmente esbofeteou Shabazz com força suficiente para derrubá-lo. O tapa ouvido em todo o mundo do fitness. O clipe viralizou quase instantaneamente. Larry Wheels postou nas redes sociais depois: "Não pense que você me controla IRL, respeitosamente." Ele tweetou isso em 17 de fevereiro de 2026. Mas enterrado sob o entretenimento viral de tudo isso estava um subtexto mais perturbador. Aqui estava Larry Wheels, um homem cuja ex-namorada o havia acusado de violência física anos antes, demonstrando que seu limiar para a resposta física era mais baixo que o da maioria das pessoas. O tapa foi justificado aos olhos de muitos espectadores. Dean The Great estava se comportando absurdamente, e o próprio Rampage Jackson havia tentado intervir antes de Wheels agir, mas ainda assim mostrou ao mundo algo sobre Larry Wheels. Quando a linha é cruzada, suas mãos se movem antes de suas palavras. Nos últimos 7 dias de transmissão, seu canal registrou 23.638 horas de visualização. No mesmo período de uma semana, ele atingiu um pico de 3.030 espectadores ao vivo, mantendo uma média de 1.240. O fisiculturista transmitiu durante 19 horas neste período e ganhou 9.283 novos seguidores, destacando o forte impulso por trás de sua presença crescente na plataforma. A controvérsia o havia tornado maior do que nunca no Kick. Sua vida pessoal estava gerando conteúdo. Seu conteúdo estava gerando atenção, e a atenção estava gerando dinheiro. Era um ciclo que se alimentava a si mesmo, e através de tudo isso, Sheila estava lá, aparecendo em transmissões, defendendo seu relacionamento e reagindo aos críticos que lhe diziam que ela estava apenas com Larry por dinheiro. Mas então, algo mudou. Algo que nenhuma quantidade de horas de transmissão ou clipes virais poderia mais com Cell. Em 15 de maio, a verdade surgiu. Um vídeo de 1 minuto e 6 segundos da colaboração de livestream IRL de Larry Wheels com Brad Pitt surgiu no X, no qual o preparador de UFC perguntou a ele por que Sheila não havia se juntado à transmissão. Larry não desviou da pergunta. Wheels afirmou que ele e sua esposa agora estão separados, acrescentando que ainda estava feliz em cuidar dela. Essa é a vida. Nós estamos separados. É a verdade. Eu estou bem, cara. Quer dizer, nós nos afastamos. Isso é tudo. Quer dizer, estamos separados, mas ainda estou feliz em cuidar dela. Então, vou conseguir algo legal para me certificar de que ela fica bem. Assim, em uma live stream para o mundo inteiro, Larry Wheels revelou que se separou de sua esposa supermodelo, mas ainda paga suas contas depois de casado por 2 anos, dizendo que se separaram porque se afastaram. Ele anteriormente se gabava de não ter assinado um prenup porque confiava completamente nela. O mesmo prenup que ele se recusou a assinar porque disse que seria um sinal de que ele não confiava nela. A mesma confiança que ele exibiu para milhões de espectadores apenas semanas antes da separação. A reação de Tat foi reveladora. Você deve ter sido um real para ela desistir do G-Wagon, disse ele. Era uma piada, mas pousou de uma forma que às vezes as piadas fazem, quando acidentalmente roçam a verdade.
Quando Tat se perguntou se o casal poderia se reunir, ele encorajou Wills a tentar novamente. Por que você não vai consertar? Ele perguntou. Não é nada além de conserto. Você só tem que querer consertá-lo. Mas Wills discordou dele. Além do conserto, disse ele. Não, eu não estou tentando beyond duas palavras que carregam o peso de um relacionamento construído na frente de milhões, defendido contra milhões, e agora encerrado na frente de milhões. Agora, o título deste vídeo, Larry Wills preso depois de bater em sua ex-esposa modelo. Vamos ser claros sobre o que as evidências disponíveis realmente mostram. As acusações de Kim de um momento no tempo. Nenhuma acusação foi apresentada contra Larry Wills. Não há relatório verificado de nenhum meio de comunicação credível confirmando que Larry Wills foi preso por agredir sua ex-esposa Sheila. O que sabemos é isto. Larry Wills foi acusado de abuso físico e mental por sua ex-namorada Chelsea King em julho de 2019. Ele respondeu em seu próprio vídeo do YouTube afirmando, primeiro e principalmente, as não é verdade. E sabemos que a partir de maio de 2026, ele e sua esposa Sheila se separaram com Wills dizendo que simplesmente se afastaram. Mas o padrão é o que mantém as pessoas conversando. Uma infância marcada pela violência doméstica e instabilidade. Um cara de um lar abusivo quebrado na infância que estava profundamente envolvido em drogas de festa no início de seus adolescentes. Um relacionamento de 5 anos que terminou com acusações públicas detalhadas de abuso físico, gravações de áudio e mensagens de texto onde, de acordo com aqueles que as analisaram, quando ela menciona que ela atingiu, ele não nega em absoluto. Ele diz desculpas, mas nunca nega que o ato foi cometido. Uma exibição pública de violência física contra um provocador em uma transmissão ao vivo aplaudida por muitos, mas notada por todos. E agora um casamento que desabou em apenas 2 anos sem pré-nup e um homem que diz que a situação está além do conserto, enquanto voluntariamente financia o estilo de vida de sua ex-esposa. Nada disso constitui prova das acusações no título, mas a pergunta que o título levanta, se Larry Wills é alguém cujo comportamento atrás de portas fechadas corresponde à imagem que ele projeta para o mundo, é aquela que as pessoas fazem desde 2019. E a resposta, pelo menos de quem olha de fora, é que o homem que pode fazer deadlift de 900 lb nunca conseguiu descobrir como carregar o peso de sua própria história pessoal. A separação é confirmada. As alegações de abuso de seu passado estão documentadas. E o futuro para Larry Wills, para Sheila e para o público de milhões observando tudo se desenrolando em tempo real continua por escrever.